A gente vai começar falando sobre Dado, até porque a doutora Bruna, hoje não tem muito tempo, Dado foi condenado, né? Você viu? Sim, ele me chamou. Sobre essa condenação depois? Não, ele queria falar comigo, só que eu ontem não podia falar com ninguém. Falei, Dado, eu não posso te ligar porque eu não posso falar com ninguém. Ah, entendi. Enfim. Que bom que não deu pra você falar com ele. Mas já tinha saído essa condenação? Não. Ah. Mas essa condenação é em relação a qual? Marina Dolabella, que é a prima dele, segundo consta... Prima e ex-namorada, né? Prima e ex-namorada. Ela estava conversando com um amigo no Zap. Ele viu, pegou o celular, ficou bravo e começou a agressão. Isso é o que ela diz, né? E ele nega, eu vou ler. Mas ele foi condenado. Ele foi condenado, 2 anos de regime aberto, né? Então, isso. Agora não sei se ele vai ter que usar a tornozeleira, ainda cabe recurso, claro, né? Mas, Cabe recurso? se ele for condenado ainda... Mas isso faz muito tempo, né? Foi 2020. Ah, então faz Então, tanto tempo. não é? Não, Foi gente. vocês tudo- Pô, gente, Foi faz pouco antes 5 ele voltar com a anos. Vanessa, né? Não, faz 5 anos, Não, não é- gente. É muito tempo, 5 anos. É muito tempo pra sair uma condenação. isso eu Muito concordo. tempo pra sair uma Mas se você condenação. pensar, não é uma coisa de... Não, é que eu achei... É, exatamente. 2008, 2009. Porque a agressão da Porque a Luana- fase braba do Dado era anterior a isso. Ele já era vegetariano em 2020, né? Já era. Pois é, não Ou dá seja, pra jogar a culpa na o carne, veganismo. viu? Não dá pra jogar a culpa na carne. Enfim, mas a doutora Bruna pode falar. Essa condenação em regime aberto é porque ele não tem antecedente ou pelo tempo da condenação? Não, digo de ser Não, condenado. ele tem antecedentes, Antecedentes né, de gente? condenação. Ele tem 2 julgamentos exatamente iguais, né? Sobre o mesmo crime, infelizmente. Mas pelo tempo da aplicação da pena, vai para o regime de detenção e regime aberto, cumpre aberto, entendeu? Então, ou seja, fica em casa enquanto à noite, no período da noite, e durante o dia para ressocializar, integrar ele para a sociedade. Ele pode trabalhar ou estudar durante o dia. Ah, mas vai usar a tornozeleira? Eu não ouvi, doutora. Não há condenação ainda de tornozeleira, não tem Nem Polícia Federal na porta. Nem PF na porta. Por enquanto, né? Eu quero lembrar uma coisa que a nossa produção falou, e é verdade. Em 2003, ele brigou com o João Gordo, a gente lembra disso, na MTV. Isso sim é Isso é antigo. antigo. Isso foi antes da Luana, né? A Luana foi em 2008. a E só Viviane lembrar Saraiva que, em sem querer 2009. puxar sardinha, toda a história da Luana, quem deu fui eu. Foi você? Uau. Não sabia. Bem mesmo. Jornal Extra. E na época, realmente, ela foi apedrejada. Ninguém ficou do lado dela. Eu me lembro muito. E eu fiquei muito próximo, doutora, só pra senhora entender. Eu fiquei muito próximo ao advogado dela. Como ela não falava com ninguém, mas eu ligava todo dia pro advogado dela. E aí, eu que entrava no sistema. Caramba. E eu que avisei ao advogado dela quando saiu a condenação. Que isso? Eu falei, doutor, saiu a condenação. Aí ele, Ele não tô sabendo, eu falei, saiu, vai lá no site. Eu entrava Plantonista todo da UERJ. dia no site do TJ. Ou seja, você era terrível, não tinha o que fazer. Ficava... Não, eu trabalhava mesmo. Já vai virar meu estagiário, Léo. Já vai virar meu estagiário. Não, e eu me lembro, sabe o que eu me lembro? A gente não teve acesso ao veredito. Só que ele foi condenado. Só estava escrito condenado. Não sabia mais nada. Nada. Mas mesmo assim, a gente deu capa de jornal. Botamos lá em cima no jornal. Condenado. O cara vendeu pra caramba. É lógico, era jornal extra. É. Que vende Era a época que todo mundo ainda lia jornal. Não, era uma outra Bem época. diferente. Era outra época. Isso tem o quê? 18 anos? Você imagina, mas assim, era uma história que, tipo, podia guardar e ninguém saberia, sabe? Sim, ia passar batido. E você pode guardar um dia que hoje em dia as coisas são muito rápidas. Hoje é muito, imagina, muito mais Não é? rápido. Hoje não escreveu, não leu, tá na internet, gatinho. É isso. Acabou, né? Mas 2008, 2009 não era assim. Não era assim. Bem, gente, eu vou embora, senão eu vou me atrasar. Tchau, tchau, tchau. Até semana que vem. Mas não vai comentar do Cuide do dado? programa. Cuidarei Vai, do seu... vai comentar do dado, dessa condenação? Não, amor, nem tem como condenar, comentar uma decisão da justiça, né? Enfim. Mas ele te Mas ligou? assim, ele me ligou. Você quer o telefone dele? Não quero. Eu acho que eu tenho, eu não quero o telefone dele. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Vamos chamar o VT do Dado, pronto. Já que o Léo não quer Roda o falar, a gente VT. roda o VT. Beijo. Tá bom. Dado Dolabella é condenado na justiça por lesão corporal decorrente de violência doméstica contra a mulher.
O processo tramita no 7º Juizado de Violência Doméstica da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após uma agressão contra a ex e prima, Marina Dolabella. Segundo a investigação, Marina Dolabella teria sido agredida pelo ator após uma crise de ciúmes em outubro de 2020, dentro de um condomínio na Barra. Dado leu mensagens entre Marina e um amigo sobre um filme. Enfurecido, ele teria dado puxões de cabelo, tapas e socos no rosto da atriz. As agressões foram tão violentas que romperam o tímpano de Marina. Desesperada, ela conseguiu escapar, correu para a portaria do condomínio e pediu socorro aos funcionários. Segundo o jornalista Paulo Matias, Dado foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão em regime aberto. Mas essa não é a primeira vez que o nome de Dado aparece em casos de agressão. Em 2008, Luana Piovani denunciou o então namorado após levar um tapa em uma boate no Rio. Dado foi condenado, mas a decisão acabou anulada em 2013. Além disso, o ator acumula um histórico de acusações feitas por ex-namoradas e por outras mulheres, como a modelo Dani Souza, que revelou ter sido agredida por ele com um chicote durante a primeira edição de A Fazenda. No caso atual, a defesa de Dado alega que o processo corre em segredo de justiça e que o laudo médico apresentado teria sido feito em desconformidade. Bom, o seguinte, pode não parecer, mas somos um programa jornalístico e por isso temos que dar os dois lados dessa história. Fala sério, Diana. Então, nós temos a nota, né, que a defesa do Dado mandou pra gente e a nota diz o seguinte: a decisão de primeira instância está sendo contestada em recurso, pois foi baseada apenas na palavra da denunciante, sem testemunhas ou provas que confirmassem sua versão. Embora a palavra da mulher tenha valor em nosso ordenamento jurídico, ela não pode, sozinha e sem outros elementos de prova, sustentar uma condenação. O laudo apresentado no processo também apresenta falhas técnicas graves, por ter sido realizado fora do prazo e sem o cumprimento de requisitos legais e formais. Por isso, sua validade está sendo questionada pela defesa. Além disso, foram identificadas contradições importantes entre o boletim de ocorrência e o depoimento prestado em juízo. Essas incoerências enfraquecem a acusação e já foram levadas ao tribunal para análise. É preciso ressaltar que o processo tramita em segredo de justiça, não por escolha pessoal, mas por determinação legal. Essa regra existe para proteger a intimidade das partes e garantir um julgamento justo. Divulgar informações parciais ou distorcidas, além de ilegal, causa sensacionalismo e prejudica não apenas o senhor Carlos Eduardo Dolabella, mas também sua família. A própria lei número 14.857/2024 reforça que, em processos sobre violência doméstica, a identidade da suposta vítima deve ser preservada. Portanto, o sigilo não é uma opção, mas uma obrigação legal. O que se pode afirmar é que as informações divulgadas pela imprensa não refletem a realidade dos autos. Quando dados sigilosos são expostos fora do ambiente judicial, os fatos são distorcidos, alimentando especulações e fragilizando a própria justiça. Reiteramos nossa plena confiança na justiça, que é o espaço legítimo para análise dos fatos e para que a verdade prevaleça. Bom, mas fato é que ele foi condenado, ponto. Foi condenado. Pode recorrer a outra coisa. Agora, doutora Bruna, o que você pode analisar aí nessa resposta aí, essa longa resposta dos advogados, né, do Dado? Do Dado, da defesa. Na resposta dele foi absolutamente técnica. Uhum. Tudo que uma defesa faria e que eu, se estivesse defendendo ele, alegaria a mesma coisa. Sim. O que a gente pode contestar? A gente pode contestar laudo, falando que eu fiz perguntas, quesitos, que a gente chama de quesitos, são perguntas que o perito poderia responder, por exemplo. Tá. E aí a gente fala que ele não respondeu. E aí a gente fala que a conclusão do laudo não foi, por exemplo, conclusiva, ou que foi imparcial, não respondeu tudo. Ou ele vai alegando várias outras coisas. É tudo bem, porque como eu não tive acesso aos autos, são alegações deles, mas absolutamente técnica, processual. Não fala, por exemplo, que estão dizendo, pelo menos que foi exposto em todos os canais de jornais aí, que havia câmera, que o porteiro que ajudou, como testemunhas. Não fala sobre isso. Fala sobre outros pontos técnicos que, quando você
não tem, por exemplo, uma testemunha a seu favor, você vai utilizar o que dá para fazer, que é isso, é falar que a perícia foi absolutamente em conformidade, não foi feita em prazo legal, ou que não há provas, que é a alegação que toda pessoa faz, todo advogado de defesa faz. Entendi. Ô, Dani, você quer fazer uma pergunta para a doutora Quero Bruna? sim. Manda lá. Boa noite, doutora, tudo bom? Eu queria saber até onde esse processo pode ir, porque já está em segunda instância, mas pra quem não entende muito de juridiquês, a gente já teve a primeira, tem até um termo que, honestamente, eu não lembro como pronuncia, mas antes de entrar na segunda, foi como se tivessem recorrido, pediu para reanalisar os fatos, foi para a segunda instância, até onde uma pessoa consegue ir com um processo desse de violência doméstica? Vamos lá. O que acontece, gente? Num processo, qualquer processo criminal, civil, trabalhista, a gente tem um devido processo legal e o duplo grau de jurisdição. Então, o que isso quer dizer em traduzindo? Eu tenho direito a recorrer. Por quê? Quando eu recorro, eu tenho o direito de 3 pessoas mais velhas no judiciário, que têm mais experiência, de analisarem. Quando a gente recorre a primeira vez, quando o juiz analisa a primeira instância, que é o primeiro juiz que olha ali, que escuta as testemunhas, ele vai dar a sentença. Dessa sentença cabe um recurso. Esse recurso, em regra, são 3 juízes que julgam, tá? Nesses 3 juízes, eles podem recorrer para o STJ, que é uma terceira instância, pode-se dizer assim, que é uma terceira instância, mas que nessa terceira instância não se analisa fatos, só se analisa direitos, tá? Se houver violação a alguma norma federal. Então, poder ir até o STJ, eles podem. Vou pro STF, porque pode para onde eles quiserem, gente. É um direito constitucional, tá? Por isso que geralmente ocorrem as prescrições. O que são isso, gente? Extingue-se, ou seja, acaba o direito do Estado punir, porque existem tantos recursos que são estratégias processuais de defesa que faz com que prescreva. Ou seja, que o Estado perca o direito de punir porque ele deveria ter punido antes, ter julgado antes. E a demora do judicial acaba gerando esse tipo de impunidade, que é a sensação que a gente tem, para quem consegue advogados bons que recorram e conseguem ganhar tempo para que ocorra a prescrição. Até mesmo porque a pena dele, por exemplo, é super baixa, é de 2 anos. Né? Então a prescrição ocorre muito mais rápido. Mas eles podem recorrer à vontade, gente. Infelizmente é isso que acontece. E nisso, agressores vão... Quanto mais demora, mais agressões vão acontecendo. Não importa se é com a mulher ou não. A gente está falando da agressão à mulher, violência à mulher. Mas a gente já comentou que o Dado teve um problema com o João Gordo em 2003. Sim. Agora, semana passada, ele entrou numa briga não. Ele brigou, ele empurrou o Luan Pereira porque ele estava perto da Vanessa, porque dançou, porque quase beijou, enfim. Então, quer dizer, é uma pessoa que tem histórico de violência. E sai essa condenação agora, coincidentemente, né? Dias depois dessa outra treta, dessa outra confusão que ele se meteu, né? É isso. É coincidência?